A paz do Senhor Jesus, eu sou o Márcio Santos, acadêmico da Unicesumar do Polo Floresta, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi nos proposto que nós viemos fazer um sermão baseado em João 15. Eu sou co-pastor de uma igreja aqui local e gostaria de falar sobre o sermão que nós fizemos, né? Meu RA é 2245. Não vou falar o meu RA, mas vou deixar na descrição, porque eu faço 2 faculdades na Unicesumar, então eu confundo os números, né? Vou estar lendo aqui em João, capítulo de número 15, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não der fruto, ele atira, a limpa, e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que os tenho falado. Estáis em mim e eu em vós, como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará, e os que colhem lançarão no fogo ardente. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Queridos, aqui primeiramente nós entendemos que no Antigo Testamento Deus usava as expressões culturais para falar ao coração do povo, né? E Israel, por estar no Oriente Médio, era uma nação que usava muita pecuária, a pesca e a agricultura. E Deus utilizava dessas atividades para dar uma expressão, uma energia a mais nas mensagens dos profetas, e assim eles falavam uma língua utilizando as expressões culturais locais, de maneira que quem estava ouvindo pudesse entender. As figuras de linguagem, elas sempre foram bem utilizadas pelos grandes oradores. Só que a Bíblia diz que nos últimos dias, havendo Deus falado ao coração dos pais através dos profetas, veio a plenitude dos tempos e Deus resolveu falar através do seu Filho, que é Jesus. E Jesus ele vai se utilizar muito dessa poderosa arma que é a figura de linguagem, por vezes a parábola, por vezes o hipérbole, por vezes comparações. E ele vai usar com a figura do bom pastor, ele vai usar a figura daquele semeador, ele vai usar diversas expressões que vão elucidar, vão falar de parábolas que vão elucidar uma mensagem, uma verdade contida no reino, a fim de que aqueles que estão ouvindo venham a se entender. E aqui nós vemos que ele vai fazer uma comparação, uma metáfora da agricultura com o reino de Deus. Eu quero intitular essa mensagem, subordinada ao tema, Frutificando com Jesus. Então, na lavoura celestial, na agricultura do reino de Deus, nós vamos ver que Jesus, logo de cara, no versículo de número 1, ele diz que ele é a videira verdadeira. Então, quando nós falamos de videira, nós estamos falando da planta que dá origem à uva, e por sua vez a uva dá origem ao vinho. Então, tanto o vinho como a uva, ela vem da videira. E isso é uma expressão muito comum para Israel, por quê? Porque nas festas palacianas, eles utilizavam o vinho e a uva. Quando você fala em banquete, ou fala de uma mesa com banquete, sempre vai vir na sua mente a uva. E naquele tempo não era diferente. Dos mais nobres, ou até mesmo dos reis, eles colocavam uvas ali de enfeite, e também por ser saborosa, e colocavam vinho. Mas qual que é o simbolismo que isso trazia para nós? Além do vinho ser uma bebida típica de Israel, o vinho fala da alegria, festa. Não pode ter festa se não tiver vinho ou se não tiver alegria. E a uva, ela fala de fartura, de abundância. Então é uma fruta saborosa, é um líquido saboroso para aqueles que curtiam naquele tempo, mas também trazia um simbolismo muito grande, que era a alegria e a fartura, a abundância. E Jesus está dizendo aqui, eu sou a videira,
verdadeira. Então a videira não é fonte da alegria, não é fonte de abundância. Então Jesus está dizendo, eu sou fonte da sua alegria, eu sou fonte da abundância, eu sou fonte de tudo isso que é bom. Porque quando ele está falando que ele é a videira, é uma expressão também coloquial daquele tempo. Olha, eu sou fonte de alegria, eu sou a videira. Só que Jesus ele não fala só que ele é a videira, ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira. Então ele está dizendo, eu sou a verdadeira alegria, eu sou a verdadeira abundância, eu sou a verdadeira prosperidade. Então Jesus ele já vai falando no coração daqueles que estão ouvindo, dizendo, olha, vocês têm alegria, mas eu sou a alegria verdadeira. Eu sou a verdadeira abundância. Vale ressaltar que no versículo 10 de João 10, que é alguns capítulos anteriores, ele diz, olha, o ladrão vem para roubar, matar, destruir, mas eu venho para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, Jesus é a fonte verdadeira de toda abundância, de toda alegria. E ele não para por aí. Ele vai mais um pouco além, né? Ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então ele fala da conexão entre o pai e ele. Então toda a obra é do agricultor, né? E Deus, o pai, é o agricultor dessa obra. Então tem gente que acha que a obra é de igreja de tal, de denominação tal. Alguns até acham que é dono da obra, mas a obra é de Deus. A única obra que podemos fazer é crer naquele que Deus enviou, que é o seu Filho. Então nós vamos ver aqui os aspectos dessa obra. No versículo de número 3, no versículo de número 2, Jesus vai falar qual que é o nosso posicionamento. Ele diz, olha, toda vara que em mim não der fruto, ele tira, e aqueles que dão, ele limpa. Então Jesus está falando, se a gente estiver nele, a gente temos que frutificar. Se a gente não frutificar, ele vai tirar. E se a gente frutificar, ele também vai trabalhar. Ou seja, Deus trabalha na vida de quem frutifica e daqueles que não dão frutos. Na vida de quem dá fruto, Deus limpa, Deus cuida, Deus molda. Na vida daqueles que não dão fruto, Deus corta, Deus poda e tira fora. Então, de um jeito ou de outro, Deus está trabalhando. No versículo de número 3, Jesus vai dizer, olha, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, ele virando para os seus discípulos, ele diz, olha, vocês que estão me ouvindo, Deus já limpou vocês, porque a palavra de Deus ela é pura, ela é limpa. Tanto é que Jesus, lá no capítulo de número 17, versículo 17, ele diz, Pai, santifique na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Esdras também vai dizer isso no Salmo 119, no versículo 9, quando ele pergunta para si próprio, como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde, observando o Senhor, a tua palavra. Então a palavra, ela limpa o homem, ela tira toda a impureza do homem. Então quando Jesus está dizendo que o Pai é o agricultor, ele diz que nós fomos limpos, o agricultor nos limpou através da sua palavra. E automaticamente ele está dizendo, vós sois os ramos. Então Jesus aqui vai falar do nosso posicionamento. Ele está dizendo, se ele é a videira, nós somos o ramo. O ramo, ele é aquele canal que vai ligar as informações do sistema central da videira para as folhas, para a fruta, para a uva em si. Então é ele que vai fazer aquela informação, trazer aquelas informações. Da mesma forma que nós fomos colocados aqui no reino de Deus para pregar o evangelho, para anunciar as coisas boas, para anunciar as coisas nobres, a qual o sistema central, o cabeça, tem transmitido para nós. Note que Paulo também vai dizer isso, só que Paulo ele vai usar a figura do corpo humano, da anatomia humana e não de uma planta. E Jesus está usando a anatomia de uma planta, que é a videira, que é conhecida ali por Israel, para trazer as mesmas verdades que Paulo disse também lá em Coríntios. Então, quando nós falamos dos ramos, Deus está falando de nós. E o ramo ele tem a função de pegar o que o sistema central está mandando para ele e mandar para as folhas, para os frutos, para que o fruto venha a ser saboroso, para que o fruto venha a ter as informações nutritivas necessárias. E se nós não fizermos isso, quando o ramo está seco, ele não está fazendo isso, ele é podado, ele é cortado. Note que isso é tão sério que a gente temos que dar frutos, porque se a gente não der fruto, a gente é cortado. João Batista já anunciava, olha, o machado já está posto à raiz e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo, no inferno.
Ou seja, ou você frutifica na obra de Deus, ou você vai ser lançado junto com a lenha seca para o fogo. E aqui a gente está falando do inferno. Então, a importância de frutificar não é apenas só por causa do reino, mas é até mesmo para a salvação própria mesmo, para a conservação da sua própria alma. Então, Jesus está dizendo aqui essas lições importantes, e ele diz, olha, se alguém não estiver em mim, será lançado fora e secará. Mas se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedireis o que quiseres e será feito. E nisso o Pai é glorificado, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Eu quero concluir falando aqui justamente disso. Para nós dar fruto, Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer. E nós somos o ramo. Para nós dar fruto, nós temos que estar ligado à videira. E tem muito ramo aí que já foi cortado, não está ligado à videira e diz que está fazendo a obra de Deus. Tem muita gente que está falando que está fazendo a obra de Deus, mas está sem contato com o Deus da obra. E a minha pergunta para você nesse momento é, você tem frutificado? Que tipo de fruto tem saído de você? A Bíblia fala dos frutos do Espírito Santo, e isso é aquilo que ele produz em nós, ou aquilo que o Espírito Santo nos proporciona produzir. Será que o que está chegando para nós estamos transmitindo com a mesma eficácia? Será que os frutos que estão ligados a nós como ramo têm sido bom? Que Deus em Cristo ilumine a sua vida, e se de alguma maneira essa palavra está falando ao seu coração e você necessita ser mudado, é tempo ainda de rever os conceitos. Lembra que um dia Jesus chegou perto da figueira e procurou frutos nela, e ele não achou. E ele virou para aquela figueira e amaldiçoou aquela figueira. Olha que Jesus está amaldiçoando. Olha que ele que era abençoador, agora amaldiçoou uma figueira seca. E aquela figueira se secou-se. Então, que nós sejamos benditos de Jesus e não sejamos como uma figueira sem frutos, uma figueira seca. E no nome do Senhor Jesus, que você possa prosperar.